sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Lições de Camilo. Estamos discutindo, conversando um pouquinho sobre o livro Desafios da Educação. E hoje, a minha tarefa aqui com vocês é comentar sobre a parte 4, em que Camilo e Raul nos trazem um pouquinho as reflexões sobre educação e gestação. Então, se você voltar aí nos vídeos anteriores, você vai ver que primeiro a gente falou de educação e infância, depois educação e adolescência, e o último vídeo foi educação e casamento. Todos esses como uma preparação para que a gente chegasse no vídeo de hoje, que é educação e gestação. Então, para começar essa reflexão, essa discussão, Camilo nos traz dois trechos, um do Livro dos Espíritos, que é a questão 694, em que Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? E os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, parágrafo 1, ele traz o seguinte trecho: não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Por que eu li esses dois trechos? Porque eles são norteadores de toda a discussão que é feita nessa parte. E eles começam dizendo que essa parte é a celeste parceria. E para mim o primeiro parágrafo ele já dá o tom da importância da gestação e por que a gente precisa falar de educação e gestação. Camilo nos diz o seguinte: dos mais belos momentos da vida planetária, destaca-se aquele em que se une um casal a fim de permitir o retorno à carne de outro filho de Deus. Então veja, quando um casal se une, possibilita que outro espírito, outro filho de Deus, volte à carne. E por que isso é importante? Porque é por meio da reencarnação, é por meio das nossas vivências terrenas que a gente tem a possibilidade de se desenvolver, de evoluir. Então, para que a gente cumpra as nossas missões enquanto espírito, a gente precisa das encarnações. E elas só são possíveis através da união de um casal. E elas só são possíveis através do nosso nascimento, que se dá depois da gestação. Então veja como a gestação tem um impacto grande nas nossas caminhadas. Então, Camilo comenta um pouquinho também sobre a importância das ciências terrenas aceitarem a existência dos espíritos, porque a gente estuda muito a parte biológica, orgânica, física, mas esquece que por trás disso o espírito tem um grande impacto psíquico em cada um de nós, inclusive na parte da gestação. Depois a gente tem uma das páginas, aqui na minha versão do livro é a página 66, mas ela é uma página que está completamente rabiscada aqui, porque são vários parágrafos importantes. Então, um deles eu vou ler para a gente discutir um pouquinho, vou ler um trecho que é o seguinte: quando se movimentam providências propiciatórias à reencarnação de algum espírito, este começa uma atividade de sensibilização dos futuros pais, que pode se dar em nível consciente ou inconsciente. O que significa isso? Quando Deus ele fala assim: olha, meu filho, você vai reencarnar e você vai reencarnar nessa família, como filho da Laís e do marido dela. Quando isso é definido, um movimento preparatório começa na minha casa, em mim, Laís, enquanto mulher, no meu marido, enquanto homem. Então, enquanto mulher para ser mãe, e no meu marido, enquanto homem, para ser pai, e na casa e no casamento, para que comece a se constituir, a ampliar essa família. Se a família já tem um filho, também é feito esse trabalho para a chegada desse novo elemento, desse novo membro, que vai participar dessa família. Então, todos esses movimentos vão sendo feitos. É aqui uma atividade de sensibilização dos futuros pais. Então, o espírito passa a frequentar o ambiente psíquico e, às vezes, até mesmo o ambiente físico dessa família. Físico, às vezes, mas o psíquico, com certeza, ele passa a frequentar.
E aí nisso a mulher, que é a responsável pela gestação, e por isso o foco nela, não é porque ela é mais importante ou menos do que o homem, mas porque ela é responsável pela gestação, e portanto ela está gerando esse novo ser humano, esse espírito está ainda mais conectado com ela. E a mulher passa a ser o que Camilo chama aqui de bateria e antena. Bateria o quê? Bateria captadora das energias e uma antena capaz de filtrar o que vai sendo destilado à sua volta pela mente do futuro filho. Então ela vai fazendo um filtro do que vai chegar no futuro filho. E por fim, um último ponto dessa página que eu gostaria de destacar é que a simples presença do espírito, desse espírito que vai reencarnar, que voluntariamente impõe sua influência sobre tudo, envolvendo o ambiente onde renascerá, estabelece a formação de um campo próprio que chamaria de campo psíquico, no qual todo o grupo familiar fica mergulhado. Então, a presença do espírito forma um campo psíquico dessa família. Mais para frente, e aqui reforça ainda mais a importância da gestação e bate em diversas discussões e questões que são levantadas hoje em dia na nossa sociedade, entre elas aborto, interrupção da gestação, que eu não vou entrar nessa questão, existem várias outras formas da gente discutir isso, mas o que Camilo nos traz é o seguinte trecho: num corpo fisicamente são ou deficiente, o espírito encontra o melhor veículo para dar conta da sua aprovação ou da sua expiação, ou de ambas, libertando-se aos poucos dos grilhões da ignorância e do erro, sempre mais se alcandorando na busca dos mais altos céus. Ou seja, é por meio da encarnação que a gente vai evoluindo. E aí, para a encarnação, a gente precisa de um corpo físico. E o que Camilo está nos trazendo aqui é, olha, não interessa tanto se o corpo é são ou deficiente. Qualquer corpo é instrumento de evolução, é instrumento de possibilidade de crescimento, de ir se distanciando da ignorância e da ignorância dos erros do passado e caminhando em direção ao teu caminho. Então, aqui é um ponto que bate em muitas questões. E lá pra frente, se vocês lembrarem dos outros vídeos, a parte final de cada parte, ela é constituída de perguntas. Nessa aqui, da educação e gestação, são 10 perguntas. Em algumas delas, Camilo bate muito na tecla de nos lembrar que tudo tem um porquê. Deus não escolhe a bel prazer quem vai vir com uma deficiência, com um transtorno mental, quem que vai passar por mais dificuldades. Não, tudo está escrito. O espírito sabe em que situações ele está reencarnando. Ele chama até de trama reencarnatória de risco. Então, por exemplo, quando ele é filho de uma mãe que faz abuso de drogas, e isso vai ter um impacto, inclusive durante a gestação, isso vai ter um impacto na formação do corpo dele. O espírito está ciente disso. E ele aceita isso porque faz parte da caminhada dele. Assim como a mãe também está ciente que ela vai ser mãe de um espírito que vai encarnar com alguma deficiência, seja ela física ou mental. Tudo isso foi acordado lá no plano espiritual antes da gente descer aqui para a Terra, antes da gente encarnar. Todos nós assinamos o contratinho, a gente fez um acordo, a gente conversou e falou assim, beleza, eu topo esse desafio, estarei com você. Vou ser sua mãe nessa jornada ou vou ser sua filha nessa caminhada, e tá todo mundo ciente das escolhas que fez. Então não existe é uma injustiça, Deus fecha os olhos, é uma injustiça divina. A gente, de forma alguma, a gente sabe no que a gente estava se metendo. Então, diante disso, que a gestação ela passa a ser uma tríplice parceria entre Deus, os genitores e os espíritos que estão vindo encarnar. E aí, por que a gente coloca Deus? Porque Deus tá ali, né? No comando de tudo. E Deus também é o nosso amparo nos momentos difíceis. E Camilo bate muito nessa tecla nas perguntas, nessas 10 perguntas. Tá difícil? Você não tá conseguindo aguentar? Busca o amparo de Deus. Se estabelece em Deus, porque tudo tem uma causa. Lei da causalidade. A gente pode lembrar também da lei das causas anteriores das aflições. Nada é por acaso.
Essas são as reflexões. Depois ali, de novo, tem mais 10 perguntas que são feitas, que são muito interessantes para aprofundar na importância da gestação e por que precisamos fazer essa educação para a gestação. Ele aborda as brigas de casal, qual o impacto das brigas de casal durante a gestação, o uso de drogas, né, para o espírito, que faz sentido. Ele aborda a própria educação, quando que começa essa educação na gestação. Ele aborda também a ideia de acariciar e praguejar o ventre, qual que é o impacto disso para o espírito. E o último elemento que eu julgo importante, que ele explica bastante nas perguntas, mas que eu gostaria de trazer aqui para o vídeo, de tão importante que eu considero, é o seguinte: quando um espírito vai reencarnar, ele precisa... Por que existe esse tempo da gestação, 9, 10 meses? Existe porque o espírito ele desacostumou com a matéria. Então, durante a gestação, ele vai fazendo uma reaproximação da matéria. Essa é uma das funções muito grandes da gestação também. É preparar o ambiente familiar e, mais do que isso, preparar o espírito. E por isso que o espírito ele vai se conectando cada vez mais com o ambiente familiar em que ele vai reencarnar. Então, lembrem-se, a gestação é um período extremamente importante, não pode ser negligenciado, a gente precisa cuidar com a devida importância para a preparação do espírito que está vindo e dessa família que vai exigir, que vai ter novos ajustes para receber esse espírito. E tudo nessa tríplice parceria entre Deus, Espírito e os genitores, para que a gente possa cumprir as nossas missões, para que a gente possa cumprir as provas que a gente assinou no contratinho antes de encarnar nessa vida. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Leiam essa parte, né? Não é muito longo, 10 páginas, se não me engano. Uma leitura leve, fluida e muito enriquecedora. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!